Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FII Infra BOD B11, mais conhecido como BOD 11, o FII Infra da Bocaina. A gente vai ler o relatório do mês de março, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de abril. Mas antes de entrar na leitura do relatório propriamente dito, vamos passar alguns números, algumas informações importantes sobre o fundo para você. O dividend yield dele relativo aos últimos 12 meses atualmente está de 12,4%. Só que no momento ele está com P sobre VP de 0,99, ou seja, ele está com 1% de desconto. Aí você diz, que descontozinho michuruca. Mas, meus amigos, ele é simplesmente, junto com o BID B11, os únicos dois fundos que estão com deságio, ou seja, estão com desconto. No caso, todos dois com desconto de 1%. Eu falo em termos de FII Infra, porque FII Infra está numa onda de bom momento. Então, a maioria dos FII Infras estão de 1 ou mais. Poucos estão em P sobre VP 1. E ele é um dos poucos, junto com o BIDB, como eu falei para vocês, que estão abaixo do 1 do P sobre VP. A maioria está 1,01 para cima, exatamente porque a maioria está pagando bons dividendos e a maioria dos FII Infras, para quem não sabe, são fundos high grade, ou seja, são fundos seguros que estão pagando dividendos, na maioria dos casos, equivalentes ou iguais a fundos high yield. Aí o que você prefere investir? Num fundo high grade como esse, que é muito mais seguro, pagando o mesmo dividendo de um fundo high yield, que é mais perigoso, digamos assim. Fica para você essa reflexão. Só que esse desconto que ele tem dá um pouco de fake aqui no valor do dividend yield, que se a gente trouxer o P sobre VP para 1, ele cai para 12,3% ao ano. Não quer dizer quase nada, né? Cai só 0,1%. Esse dividend yield, considerando que ele é um fundo high grade, é um dividend yield normal, digamos assim. Os high grade pagam nessa faixa mesmo de 12% ao ano. Então nada demais, nada de extraordinário. No último mês, e a gente vai ver que não foi só no último mês, na prática, apesar de dezembro ter sido mais, ele está pagando 10 centavos há vários meses, com exceção do mês de dezembro, que foi pago em janeiro, que foi 15 centavos. Esses 10 centavos pagos no mês agora de abril, referente ao mês de março, equivale a 1,06%, que é o yield normal atualmente para os fundos, a maioria high yield. Sim, ele é um fundo high grade, um dividend yield de alguns fundos high yield. Isso em termos de dividend yield do mês. Fique claro isso, porque esses high yield, alguns meses atrás, estavam com uns dividendos bem bons. Então, o dividend yield anualizado deles é maior do que um BOD 11. São maiores no ano, mas no mês está dando igual. Por quê? Porque a maioria dos high yield está pagando essa faixa de 10, alguns 11 centavos, mas a maioria é 10 centavos, principalmente os fiagros. O resumo aqui do mês, vamos destacar apenas essa taxa média do fundo, que é IPCA mais 8,56. Tem um detalhe importante, que nos últimos meses a NTNB está crescendo de valor. Ela passou um bom tempo estacionada em NTNB, era IPCA mais 5,4, 5,5, aí subiu para 5,8 mês passado e agora já está 6,1. Ou seja, isso diminui o spread em relação, por exemplo, à carteira aqui do BOD 11. A NTNB está IPCA mais 6,11. Ou seja, basicamente a diferença está em 2,5 pontos percentuais. Esse é o ganho que você tem investindo nesse FII Infra aqui em relação à NTNB. Aqui eu mostro aquilo que eu falei para vocês, que nos últimos meses ele está pagando 10 centavos, com exceção de dezembro, que pagou 2 vezes. Em março é importante a gente destacar as seguintes movimentações. Eles concluíram as alocações referentes à quarta oferta, que aconteceu recentemente. Lembrando também um detalhe que vocês devem estar percebendo, que esse fundo aqui é base 10. Basicamente só tem 2 FII Infras base 10 para quem quer investir pagando cotas de baixos valores, só tem essa opção daqui e Dojin. Então, se você quer comprar FII Infras de base 10, só tem essas duas opções. No caso, essas alocações foram concluídas com a adição de 4 novas posições e o aumento de uma posição, que já existia no fundo, que ele vai falar daqui a pouco com mais detalhes e a gente vai passar para vocês. O fundo atualmente conta com 97,1% do patrimônio alocado, basicamente em debêntures. Esse restinho que ele tem é em caixa, 2,9% em caixa. Sobre as aquisições recentes são as seguintes: essa Águas do Sertão Acer 12, ele comprou 9 milhões nessa debenture, IPCA mais 8,40 a taxa dela. Comprou essa Highline CTTP 11, 12,2 milhões, CDI mais 5,80. Isso aqui é high yield, viu, pessoal? Comprou também essa CLTM 14, 15 milhões dela, IPCA mais 7,25, aqui high gradezão. E comprou também essa aqui da BVAP. Fiz um vídeo recente mostrando o Fiagro comprando CRA dessa BVAP aqui. Aqui é debenture, mas lá era CRA. A Bion 16, ele comprou 10 milhões
IPCA mais 10,15, isso aqui é middle risk, e esse CDI mais 5,80 é high yield. Aqui para mim eu ainda considero high grade, essa taxa aqui. Fora tudo isso, ele ainda aumentou a posição nessa São Gabriel Saneamento, a SGAB 11, que é uma empresa AAA. Ele investiu mais 14 milhões e IPCA mais 8,49. E antes da gente continuar, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês aqui. Vocês possuem o BOD 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Diminuir sua exposição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outro FII infra você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários. Me diga quais são os seus FII infras, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. De forma alguma não perca mais. Deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ative o sininho. Comente aqui para bater a meta desse vídeo, que a partir desse mês é de apenas 300 views. Sim, se a gente bater a meta de 300 views, no final do mês que vem, traremos mais uma leitura do relatório do mês de abril aqui do nosso amigo BOD 11 para vocês. E depois de todas essas compras, o fundo vendeu aproximadamente 10 milhões aqui nessa holding do Araguaia, na ARG 11, 3,4 milhões, com um ganho de capital de 9,6% ao longo do período. Isso aqui é algo que eu sempre estou trazendo para vocês, mas eu acho interessante mostrar essa questão da exposição por setor. Atualmente o fundo tem esse top 5 aqui por setores: 20% em energias renováveis, 19% em saneamento, 16% em rodovias, 15% em transmissão, que é de energia, e 7% em telecom. Então você vê que quase 80% da carteira do fundo está nessas top 5 aqui do fundo. Em relação a rating, eu até marquei aqui para vocês, 80% da carteira possui rating, ou seja, apenas 20% da carteira não tem rate, variando de rate BBB+, até AAA. Aqui a gente vê toda a carteira do fundo, pessoal, e aqui do lado você vê o valor da dívida com o fundo, aqui você vê o patrimônio líquido investido nessa debenture, aqui a gente vê a taxa, você vê que a maioria das taxas são IPCA, o que não é IPCA, o que é CDI, ele faz uma conversão para manter a base de cálculo dele e mostrar quanto é a taxa média do fundo em IPCA, e aqui temos os rates, para mostrar que a maioria tem rate, como eu falei para vocês. Aqui a gente vê toda a carteira do fundo. O fundo realmente não tem tantos ativos assim. São apenas 16 ativos. E a gente vê que tem algumas posições concentradas. Aqui, 14,9 na regra 11, mas ela é uma A+. A gente tem quase 10% aqui na RAD 11, mas ela é uma AA. A gente tem mais 14,5% aqui na SEGAB, que é uma AAA. O único problema para mim maior é essa MESP. Tem 15,4 de exposição do fundo e ainda não tem rate nenhum, mas só que ela está em busca desse rate e parece que vai sair nos próximos meses, que o fundo está colocando isso no relatório, dizendo que vai estar recebendo um rate em breve, essa empresa aqui. Então, se você prestar atenção, apenas esses 4 aqui já detêm cerca de 55% da carteira, o que eu considero uma posição perigosa. Mas, claro, que 3 são com ratings e a maioria de ratings bons. Então, a gente fica mais tranquilo com isso. Só essa aqui não tem rate. Mas, de qualquer forma, o pessoal gosta de dizer, o ideal mesmo para um fundo high grade, mais seguro, com rate, é que no máximo a posição num determinado devedor seja 5%. Eu espero que com o passar do tempo, com novas emissões, o fundo comece a diluir essas posições e isso começa a cair com o tempo. O ideal é isso. Aqui a gente vê uma taxa aqui middle risk, mais 2 taxas middle risk em IPCA e 2 taxas high yield aqui em CDI. O restante para mim, pessoal, é mais high grade. Essa aqui a gente já pode colocar ela como middle risk também. Mas o resto para mim aqui é high grade. São mais seguras, então fica mais tranquilo pra gente. Aqui eu destaquei o seguinte nesse comentário, ó, são 16 ativos e dos 16 ativos são 16 devedores diferentes. Tem esse detalhe, que é bom porque ele também diversifica por devedor. Tem alguns fundos, por exemplo, que tem 30 ativos, mas vários ativos que tem o mesmo devedor, 2, 3 do mesmo devedor. Isso já não é tão bom também, porque também aumenta a concentração. E a gente vê que a aplicação do fundo nesses ativos é de 327 milhões, aqueles 97% da carteira que a gente falou, tudo em debentures, e ele tem cerca mais de 9 milhões e 800 mil em caixa, cerca de 2,9% da carteira dele, totalizando o valor que ele tem no patrimônio líquido dele atualmente, que é de 337 milhões. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 300 views. Sim, se a gente bater essa meta de 300 views, no próximo mês estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de abril, no finalzinho do mês de maio, aqui do nosso querido BOD 11. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!